A paz do Senhor, queridos. Eu venho, em nome de Jesus, trazer para os irmãos uma palavra que se encontra no livro de Daniel, no capítulo 10, no versículo 12, que diz: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as suas palavras, e eu vim por causa das suas palavras. Porém, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Amém, queridos? Bem, amados, a palavra diz que Daniel teve uma revelação da parte de Deus, e devido a isso ele pediu ao Senhor a interpretação para essa revelação. E a palavra diz que Daniel se consagrou ao Senhor, Daniel abriu mão dos alimentos que lhe agradava, ou seja, abriu mão dos alimentos que agradavam a carne, né? E começou a jejuar, e Daniel orava 3 vezes ao dia, clamando, buscando no Senhor a resposta para aquilo que ele precisava, a resposta para a sua revelação, a revelação que ele teve. E a palavra diz que o Senhor, Deus, já no primeiro dia enviou um anjo para levar até Daniel a resposta que ele estava buscando. Porém, o adversário, o príncipe da Pérsia, o adversário de nossas almas, o adversário de nossas vidas, aquele que é contrário ao Senhor, o inimigo, a palavra diz que ele entrou em contenda com o anjo que estava levando a bênção para Daniel, a resposta para Daniel, impedindo desta forma que a resposta fosse entregue a Daniel, a bênção fosse entregue a Daniel. Porém, Daniel era um homem de fé, era um homem bem visto aos olhos de Deus, e a palavra diz, passou-se a primeira semana, Daniel jejuava e orava, a segunda semana, Daniel continuava jejuando e orando, e na terceira semana, Daniel jejuando e orando, e no 21º dia, o Senhor enviou o arcanjo do Senhor, o arcanjo Miguel Arcanjo, para contender com o adversário, para contender com o príncipe da Pérsia. Mandou, o Senhor enviou aquele que era um dos primeiros anjos, príncipes celestiais, para contender com Satanás, para que desta forma as bênçãos, a bênção que Daniel havia pedido, a resposta que Daniel havia pedido lhe fosse entregue. Então, meu irmão, a palavra que eu quero trazer para os amados essa noite é a seguinte: quantas vezes nós oramos ao Senhor, pedimos ao Senhor algo da parte dele, e quando passa algum tempo nós achamos que o Senhor está demorando, nós paramos de orar, nós paramos de acreditar, nós paramos de clamar, e desta forma nós não obtemos nossa vitória. Sabe por quê? Porque nossa fé é pouca. Nossa fé é tão pouca que nós não nos lembramos que lá no Salmo 91 o Senhor diz que aos anjos ele dará ordem aos nossos respeitos, que aos anjos ele dará ordem ao seu respeito, ele não pedirá, ele dará ordens, os anjos irão entrar com providências na tua vida se por acaso o adversário vier a tentar impedir que o Senhor te entregue a sua bênção. O Senhor dará ordem aos anjos para que ele seja contigo, para que ele seja comigo. No livro de Romanos 12:12, a palavra diz: alegrai-vos na esperança. Se você tem esperança, então se alegre. Você tem esperança no Senhor de conseguir, se alegra no Senhor. Seja paciente na tribulação. Tá difícil, tá demorando, mas não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Não é na hora que você quer, é na hora que Deus quer. Então você tem sim que ser paciente na tribulação e perseverar em oração. Você tem que perseverar, assim como Daniel perseverou por 21 dias. O Senhor havia mandado que lhe fosse entregue no primeiro dia, mas o adversário não queria que isso acontecesse, porque o adversário não quer que nós venhamos a obter nossas respostas junto ao Senhor, a obter nossas vitórias junto ao Senhor. Então o adversário vai mandar os anjos caídos tentar impedir, porque maior do que o adversário é o nosso Deus. O adversário só se levanta para cair, pois maior é quem está conosco do que aquele que está no mundo. Portanto, meu irmão, 12:12, alegrai-vos na esperança, seja paciente na tribulação, perseverai em oração, persevera, seja paciente, se alegra, seja você aquela pessoa que crê nas Escrituras, crê nos ensinamentos do Senhor.
Vá você lá em Romanos 12:12, leia, vá no Salmo 91 e leia que você verá os anjos dar a ordem ao nosso respeito. Muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, o Senhor já está com a bênção para nos entregar, Ele já está com tudo prontinho para nos entregar, e aí vem ventos contrários, o adversário começa a se levantar, parece que nada vai dar certo, parece que está demorando, mas você lembre-se de José. José teve em sonhos aquela revelação dos feixes de trigo de seus irmãos se curvando ao feixe de trigo dele, e a palavra diz que aquilo demorou, se eu não me engano, 13 anos para se cumprir. Nesse meio tempo, José foi jogado num poço, José foi vendido pelos seus, José foi traído, caluniado, José foi açoitado, José foi preso, José chorou, José passou por muitas adversidades, mas o Senhor o honrou no tempo do Senhor. No tempo do Senhor, as bênçãos que o Senhor havia prometido para José vieram, e ele viu ali os irmãos dele que se curvaram a ele viu antes os feixes de trigo dos irmãos dele se curvando a ele, o Senhor mostrando o que aconteceria lá na frente, e ele não deixou de crer, ele não deixou de acreditar no Senhor, mesmo em meio às dificuldades, as adversidades, as lágrimas, as dores. E Daniel da mesma forma, Daniel estava ali jejuando, não comia nada que lhe agradasse, ele abriu mão dos prazeres da carne. Passou-se a primeira semana, o Senhor já havia decretado a vitória dele, mandado o anjo entregar a vitória para ele, mas o adversário não queria deixar que a vitória lhe fosse entregue. Portanto, ele continuou, perseverou na oração, e na segunda semana, na terceira semana, no 21º dia, ele obteve a vitória porque ele perseverou. E o Senhor, vendo isso, mandou que Miguel Arcanjo fosse contendesse com Satanás e entregasse nas mãos dele a bênção que o Senhor tinha para ele. Não duvide do que o Senhor tem para você, meu irmão, minha irmã. Não duvide quando o Senhor usar um profeta dele, quando o Senhor usar um filho dele, seja na igreja, seja na rua, seja em casa, onde quer que seja, dizendo para você que você vai ter tua vitória, que você é vencedor. Não duvide, persevere em oração, mesmo que esteja vindo ventos contrários, querendo mostrar para você que você não vai conseguir, que você não vai ser vencedor, que você não vai obter a tua vitória. Quando o adversário vê que a sua bênção é muito grande, tudo vai parecer que tá um rebuliço na sua vida, mas é porque a bênção é gigantesca. Creia nisso. Você é vencedor porque você é filho de Deus, e Deus pode tudo. Mesmo que os anjos caídos, os anjos, o príncipe da Pérsia, o próprio adversário venha tentar fazer com que a sua bênção não seja entregue em suas mãos, o Senhor vai mandar que seja, Ele dará ordem aos anjos a seu respeito, Ele dará ordem para que a sua bênção seja entregue sim. Não duvide do que Deus tem para você, não duvide do que Deus tem na tua vida, não duvide do que Deus tem preparado para a tua história, para os seus, para a tua família, para a tua parentela. Acredite, quando alguém vier e disser para você o que Deus tem de bom para você, tome posse, porque se for mesmo da parte de Deus, você orando, você perseverando, você acreditando, você jejuando, põe embaixo do teu joelho o que é impossível para você, porque o que é impossível para você é possível para Deus. Põe embaixo dos teus joelhos aquilo que é impossível para você, põe teu rosto no pó, jejue, busque, clame, chore, derrame lágrimas. Quer vitória? Vá chorando, geme e chora. Vá, porque você vai obter em nome de Jesus. E aqueles que querem que você caia, que você não consiga, que você seja aquele que nunca vai obter tua vitória, eles verão que com Deus você obtém sim, porque você vai perseverar na oração, você vai cada vez mais buscar o Senhor, acreditando que o Senhor vai te dar a tua vitória. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que o Senhor seja com todos, abençoando, guardando, seja na sua vida, seja na sua parentela, seja junto dos seus, que você seja mais que vencedor naquele que te amou. Amém? A paz seja com todos, em nome de Jesus.